Olá, tudo bem com você? Olha, segundo um dos maiores psiquiatras a quem eu admiro muito, chamado Dr. Augusto Cury, as emoções, elas não têm idade. De fato, as emoções não têm idade. Você pode ter 60 anos, 70 anos. Se você não estiver mentalmente tranquilo, você vai sentir sim aquelas explosões de raiva. Você vai se descontrolar. Sabe por quê? Porque as emoções nós não mandamos nela. As emoções, elas, segundo o Dr. Augusto Cury, elas não passam de uma criança com 1 aninho de idade. Aham. Por isso, a importância de nós conhecermos como é que funciona a nossa mente. Você sabia que a nossa mente é cheia de janelinhas? Sim, existem milhares de janelas. E aqueles traumas que nós vivemos lá no passado, eles estão guardados dentro da nossa mente. É impossível deletarmos as nossas vivências, as nossas emoções passadas. Isso é impossível. Porém, é possível sim saber como é que elas surgem e como é que eu posso bloqueá-las para que elas não tomem conta da minha mente, da minha emoção. Sim, você tem que se preocupar com as suas emoções. Sabe por quê? Porque as nossas emoções, elas mandam para o nosso corpo química. Exato. Lembra que eu já comentei com vocês que nós somos química, nós somos reações químicas. Então, nós temos aí a dopamina, nós temos a adrenalina, nós temos a nossa hipófise. Gente, a nossa hipófise, ela fica aqui, ó. O Dr. Augusto Cury diz que é a nossa caixinha preta que nós estamos danificando com o celular. Mas isso é um assunto para uma outra hora. O importante é você saber que a nossa emoção, às vezes, que está guardada lá, bem lá atrás, daqui a pouco ela chega e ela toma conta da nossa mente. E aí eu tenho 5 segundos apenas para bloquear essa emoção. Exato. Então, uma emoção que veio com tudo ali e daqui a pouco ela vem e eu começo a pensar nela, como é que isso é possível? Eu vou matar fulano porque ele fez isso para mim. Olha, opa, você tem que bloquear na hora e falar, opa, para. Você entendeu? É aí que a emoção vem e aí você, com o teu raciocínio, sabendo como a tua mente funciona, você fala, parou por aqui, para. E literalmente você tem que desbloquear, você tem que desviar a sua emoção. E falar para a sua emoção, parou. Você tem que começar a duvidar das suas emoções. É extremamente importante. Sabe aquela vozinha que vem assim, olha, fulano tá falando mal de mim. Mas por que ela tá falando mal de mim? Olha, ela tá falando com outro. E a pessoa tá falando um outro assunto com outra pessoa. E aí você está ali, não, ela tá falando de mim, tá falando mal de mim. Não, você tem que duvidar dessa emoção. Opa, calma aí. Quem disse que ela tá falando mal de mim? Não, você está mentindo para mim. Então você tem que duvidar, você tem que questionar a sua mente. E aí você tem que procurar coisas boas daquela pessoa. Não, ela é super legal comigo. Olha só, e aí você tem que enfrentar esse medo. Deu para entender? Fulano está falando mal de mim. Será que está falando? E se ela estiver falando? E aí, como é que você faz? Então, nós temos que aprender como funciona a nossa mente, para que possamos, gente, nos libertar.
É libertador quando nós nos conhecemos, como a gente lida com os gatilhos quando eles vêm. Então isso é maravilhoso, é libertador. Por isso que eu peço que você venha, que você me acompanhe, para que eu possa te auxiliar. Exato, eu quero que você seja feliz. Eu vou contar para você de uma experiência que eu tive no hospital e foi assim maravilhoso, para você ter ideia de como são as nossas emoções e como é importante você se conhecer, tá bom? No nosso próximo bate-papo, eu vou passar para você uma experiência, eu achei assim emocionante. E aí você vai ver o quão as emoções são importantes para nós, seres humanos. O quão a fé é importante. O quão você se amar é importante. O quanto a validação do outro mexe com você. Eu só não posso permitir que a validação do outro dirija os meus caminhos. Mas é óbvio que a validação do outro tem um peso. Então, vamos para o nosso próximo bate-papo e eu vou contar aqui para vocês sobre a experiência e você vai ficar com certeza encantado. Vamos lá?